Opa, olha, a gente volta. E aí? Vocês recordam de tudo que a gente falou para a obtenção da equação reduzida da reta? Estava aguardando aqui os dois chats, estou aqui comigo, tem o meu retorno aqui, tem o chat do YouTube, tem o chat do IPTV, Gabriel me deu ok. Professor, dá para fazer um apanhado geral em algumas atividades? Como é que eu faço para calcular a distância entre pontos? Porque eu tenho certeza que muita gente que está conectada hoje acabou não assistindo essa aula. Como é que eu faço para calcular a distância entre pontos? Como é que eu faço para achar a área triangular? Vamos trabalhar um pouquinho de cada coisa? E vamos tentar recordar, professor. Vou começar revisando tudo que está relacionado ao estudo da reta. No caso, equação geral e equação reduzida, essa que vocês acabaram de visualizar. Vocês ainda lembram como que eu faço para achar a equação geral da reta? Eu me utilizo do determinante de uma matriz, a não ser que eu lembre daquela expressão pronta, que teve um aluno que lembrou, professor, era YB menos YA vezes X, era o A, não era? E, professor, confunde um pouquinho, não é? Alguém lembra? Eu posso até colocar aqui, mas é tanto da aula, mas não vou dizer que foi fácil aprender, não. Eu prefiro, já disse isso para vocês, eu prefiro pegar dois pontos, colocar na matriz, professor, e encontrar a equação geral da reta. Vem cá comigo, vamos iniciar nossa segunda aula de hoje, geometria analítica e estudo da reta. Equação geral, equação reduzida. Como é que aprende, professor? Só treinando, professor. Olha mais uma questão aí. Só que agora, ele não me deu gráfico, professor. Não? Não, professor. Ele já me deu 2 pontos. Ele já me deu 2 pares ordenados. E, professor, como é que eu faço, então? Eu vou me utilizar do método geométrico. Eu não preciso ter a reta, eu não preciso ter o gráfico para achar a equação geral. Qual que é a equação geral? Não, perdão, aqui ele pediu a equação reduzida da reta. Professor, a equação reduzida é y igual mx mais n, onde nós estamos correndo atrás de descobrir este m, que é o meu coeficiente angular, e esse n, que é o meu coeficiente linear. Por que eu gosto de questão de gráfico, professor? Porque no gráfico, na grande maioria das vezes, eu já consigo ver quem é aquele n. Eu já consigo ver quem é o meu coeficiente linear. E, professor, e agora que não tem reta? Não tem, mas eu tenho 2 pares ordenados. O que você vai fazer com esses pares ordenados aqui, professor? Você tem 2 pontos aqui, não é isso? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Professor, tipo assim, eu tenho aqui o par ordenado, x, y, e eu vou substituir nessa fórmula aqui, professor, ó, que tem o x e o y, ou seja, mx mais n não é igual a y. Eu escrevi só o contrário, eu botei o y no segundo membro, só para facilitar. Aí você vai pegar aqueles 2 pares ordenados e você vai montar um sistema de equações do primeiro grau com 2 variáveis, onde você vai estar se utilizando do método da adição ou do método da substituição para estar encontrando o valor daquele m e daquele n. Olha como é que vai funcionar quando ele te dá só os 2 pontos. Professor, eu tenho aqui o valor, professor, do primeiro par ordenado lá, que é 1 e 2. Se a gente substituir este par ordenado, onde tem o x, eu vou botar 1. Onde tem o y, eu vou botar, professor, o 2. Você vai fazer isso para os 2 pares ordenados que foram fornecidos. E você vai acabar montando o teu sistema de equações do primeiro grau com 2 letrinhas, com 2 variáveis. Vamos lá substituir. Vai ficar quanto, professor? Vai ficar m vezes o valor do x lá, que é 1, mais o n, que eu não sei, que não tem gráfico, é igual ao y, que é 2. Guarda. Pega o segundo par ordenado, professor. Eu já usei esse. Agora vamos pegar aqui o segundo par ordenado, o segundo ponto que pertence a esta reta. 2 e 1, professor. Prof, vai ficar m vezes 2 mais n é igual a 1, professor. Você entendeu? Aqui é o x. Aqui é o y, professor.
E agora? Professor, isso aqui vai resultar num sistema, professor. Vai ser M mais N é igual a 2 e 2M mais N é igual a 1. Professor, toda vez que eu pegar dois pontos, dois pares ordenados, eu sempre vou conseguir montar um sistema. Oitavo ano do ensino fundamental, EJA etapa 5. E agora, professor, você vai resolver esse sistema ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Deixa eu escrever o sistema novamente aqui no outro slide. O sistema que nós encontramos a partir daqueles dois pontos foi M mais N é igual a 2 e 2M mais N é igual a 1. Eu vou fazer pelo método da adição, tá bom? Eu vou multiplicar esta equaçãozinha de cima por menos 1 e vou reescrever ela aqui embaixo. Professor, M vezes menos 1 vai dar menos M. N vezes menos 1 menos N é igual a 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Somando aqui as duas equações, esse N cancela com esse N. 2M menos M dá M, que é igual a 1 menos 2, dá exatamente menos 1. Já achei o coeficiente angular. Ah, professor, eu não lembro como que faz um sistema. Pergunta aí para mim, gente. Por que que ficou aquilo? Tem o método da substituição também. Tem gente que prefere mais o método da substituição do que o método da adição, professor. Prof, e agora para achar o N? Gente, você substitui em qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Antes de eu ter multiplicado ela por menos 1, não era M mais N, não era 2? Você não já sabe quanto que vale o M? Professor, então vai ficar menos 1 mais N é igual a 2. Esse menos 1 vai passar para o lado do 2 somando, vai ficar 2 mais 1. O nosso N é igual a 3. Já tenho o M, já tenho o N. Montei a equação reduzida da reta, professor. Não é Y igual a mx mais N? O meu M vale menos 1, o meu N vale 3. Então, vai ficar Y é igual menos 1x, no caso vai ficar menos x, mais o N, que é... Tá aí, gente. Acabamos de montar a equação reduzida para a reta que passa por aqueles dois pontos que foram fornecidos. Você entendeu? Menos x mais 3 igual a y, pode ser. Na hora de escrever, coloca o y na frente. Tanto faz, Gabriel. Pode ser menos x mais 3 igual a y, ou y igual a menos x mais 3. Vocês entenderam? Certeza, pergunta, gente. Pode perguntar. Vou colocar outra questão. Professor, a mesma pergunta. Será que vocês conseguem fazer sozinhos? Em Canaveira, Colônia do Gurgueia. Mesma coisa? Vocês podem até voltar o vídeo aí, ó. Volta o vídeo. Ah, não, no caso vocês estão pelo IPTV. IPTV não volta não, né, meu diretor? Não volta não, só pelo YouTube, né? No YouTube pode dar pausa e voltar um pouquinho o vídeo, que era para tentar visualizar como foi que nós fizemos o anterior. Mas, professor, eu acho que eu lembro aqui. O senhor quer montar essa expressão mx mais n. O senhor quer que a gente encontre o coeficiente angular e o coeficiente linear da equação da reta que passa por aqueles dois pontos lá, o 1 e o 3, e o menos 2 e o menos 3. O que que a gente vai fazer? Não tem gráfico, não é isso? Então, eu vou usar, professor, aqueles dois pontos, aqueles dois pares ordenados, para obtenção de um sistema. Como é que vai ficar isso, professor? Eu pego aqui o par ordenado, x, y, e eu vou substituir na lei de formação, que é mx mais n igual a y. Vai ficar, professor, o primeiro par ordenado lá, professor, esse aqui, que eu vou usar, 1 e 3, e o outro par ordenado, menos 2 e menos 3.
Professor, vamos substituir. Vai ficar m vezes o x do par ordenado, que é 1, mais n é igual ao y do par ordenado, que é 3. Estão entendendo, né? Aqui, ó. Valor do x, valor do y. Substituindo o segundo par ordenado, vai ficar m vezes menos 2 mais n é igual a menos 3. Esses dois pares ordenados, ele vai resultar num sistema que vai ficar m mais n é igual a 3 e menos 2m mais n é igual a menos 3. Sempre, professor, os dois pontos vão originar para mim um... Sempre vão originar para mim um sistema. Aí cabe a você escolher um método aqui, ó. Acertou, Gabriel? Deu 2x mais 1? Esse daqui? Foi? Vamos ver agora, Gabriel. Vou reescrever o sistema aqui. Ficou m mais n igual a 3. Só estou repetindo. E menos 2m mais n igual a menos 3. Vou usar o método da adição para cancelar o n. Vou multiplicar essa primeira equação por menos 1. Reescrever ela aqui embaixo. Vai ficar menos m menos n é igual a menos 3. Somar as duas últimas equações. Menos 2m menos m vai dar menos 3m. Cancela esse n com esse n. Menos 3 vai dar menos 6. Resolvendo, m é menos 6 dividido por menos 3. M vai dar exatos 2, professor, positivo. Vou pegar esse m que eu já encontrei, vou substituir naquela primeira equação, professor, que nós tínhamos que era m mais n igual a 3. Se esse m vale 2, vai ficar 2 mais n igual a 3. N é igual a 3, passa o 2 para o segundo membro subtraindo, n é igual a 1. Deu certo? Certinho, Gabriel. Agora, só substituir. Se eu sei que a equação reduzida da reta é y igual a mx mais n, eu sei que o m é 2, o n é 1, y vai ser 2x mais 1. Está aí, professor, a equação reduzida da reta que passa por aqueles dois pontos que foram fornecidos. Vocês entenderam? Certeza, certeza, certeza. Vamos lá, então. Professor, tem mais questão? Tem. Eu quero saber se teve dúvidas aqui. O que é que a gente revisou com vocês até esse exato momento? A gente apresentou a obtenção da equação reduzida da reta, onde nós nos utilizamos, professor, de um conhecimento prévio adquirido na primeira série do ensino médio, ou seja, na EJA etapa 6. Lembrou, né? Beleza, professor. O outro método, professor, seria ter gráfico ou não ter gráfico, não é, professor? Se não tiver gráfico, eu posso estar me utilizando do sistema de equação, não é isso? Esse aqui é um dos métodos melhores. Deixa eu ver aqui, ó. Nenhuma dúvida? Tá tudo bem? Então, vou continuar. Professor, e quando eu não quero achar a equação da reta? Ele já me dá a equação da reta. E ele pergunta para mim quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, professor, da equação geral da reta. Professor, tipo assim, quando a gente olha ali nós temos uma equação geral da reta, não é isso? E ele acaba colocando, eu quero o coeficiente angular e eu quero o coeficiente linear. E isso causa uma certa confusão na hora de reconhecer. Quando a gente lembra da função do primeiro grau, a gente só lembra que o a é o que acompanha o x, não é isso? E o b, professor, é o termo independente. Só que ali, professor, para mim saber quem é o coeficiente linear e angular, professor, aqui, ó, do jeito que está aqui, aqui é a equação geral da reta.
Lembra das nossas aulas anteriores? Aqui é a equação geral. Eu quero que você, olhando para cá, você encontre a equação reduzida. Professor, a equação reduzida é y igual a mx mais n. Não é isso? Passo 6 para onde, Gabriel? Para o outro lado, só o 6? Só o 6 é? Professor, vamos lá. A equação reduzida é y igual a mx mais n. Ou seja, na equação reduzida, eu vou isolar o y e vou passar todo o resto para o segundo membro. Aqui ia ficar menos 2y é igual, aí eu vou passar o 3x para lá, que vai menos 3x, vou passar o 6 para lá, que vai menos 6. Entendeu? Foi o que nós fizemos? Professor, olha só aqui na nossa situação. Eu vou multiplicar toda esta equação por menos 1. Vai ficar 2y é igual a 3x mais 6. Eu quero o y sozinho. Só que esse 2 ele está multiplicando. Então, vai ficar 3x mais 6 sobre 2. Que é a mesma coisa, professor, que 3x sobre 2 mais 6 sobre 2. Você já encontrou, Gabriel? Professor, olha só. Vai ficar y é igual a 1,5x mais 3, professor. Como que é a equação reduzida da reta, professor? É y igual mx mais n. Ou seja, só ajeitar que ficou feio. Professor, o m é 1,5 e o n vale exatamente 3. Coeficiente angular e linear, respectivamente, alternativa correta, letra D de dado. É só isolar o y. Isso. Só isolar o y. Quando o cara pedir para você quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, não tenta adivinhar ali, achar que é aquele 3, é aquele 2, é aquele 6. Muitos alunos acabam dizendo para mim que o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é 6. Ó, e tinha alternativa lá, que era a letra B. A gente tem que isolar o y, não é isso? Deixar a equação geral, professor, na forma da equação reduzida. E depois, professor, é que a gente consegue visualizar corretamente quem que é o valor do m, quem que é o valor do nosso n. Vocês entenderam, né? Vamos para mais. Professor, quarta questão. A mesma coisa. Só para ver se vocês entenderam mesmo. Quem é o coeficiente angular? Quem é o coeficiente linear desta equação geral da reta? Mesma coisa. Eu acho que você consegue fazer sozinho aí, ó. Aqui é a equação geral. Aí, equação geral, professor. Isola o y, não é, professor? Deixa o y sozinho aqui. Vai ficar menos y é igual a menos 4x menos 3. Já vou multiplicar. Isso aqui foi até mais rápido, professor. Vai ficar y é igual a 4x positivo mais 3. Se eu sei que a equação reduzida é mx mais n, o meu coeficiente angular, professor, é 4 positivo e o meu coeficiente linear é 3 positivo. Professor, a alternativa correta, letra A, professor. Letra A. Viu só? É 4 positivo e 3 positivo. Você entendeu aí, né, Gabriel? Tem cuidado. O y lá, no comecinho, ó, deixei ele no primeiro membro, ele estava negativo. Aí, ó, isso, tem que ter cuidado. Você viu que as alternativas estavam bem parecidas uma com a outra, não é isso? Aí eu fiz questão logo de multiplicar por menos 1, justamente para não haver essa confusão aí, ó. Beleza? Deu certo? Professor, vamos que vamos, então. Prof, calcula para mim, professor. Deixa eu ver o que é que ele quer aqui. Ah, essa aqui lembrei. Agora já é teste aqui proposto, professor. Ele quer saber se um ponto pertence
professor, a uma determinada reta. Gente, para mim saber se um ponto pertence a uma reta, ou se um número, professor, pertence a uma reta, ele quer saber se o ponto de abscissa 8, professor, pertence à reta, professor. Ou seja, cara, se a abscissa é 8, deixa eu ver aqui, olha, se o ponto de abscissa 8 pertence à reta, a ordenada dele vale quanto? Gente, ele quer saber, professor, ele quer saber qual que é o valor do y quando o x for 8. É isso que ele está perguntando para mim. Ele quer saber o valor de y quando o x for 8. A abscissa é x. Professor, mas como que eu vou descobrir isso? Se eu não tenho a expressão para me testar, para me substituir. Professor, é bem simples. Ele já lhe deu 2 pontos, professor. Ele lhe deu um ponto A, ele lhe deu um ponto B. Você não tem 2 pontos? Com esses 2 pontos, deixa eu ver se eu deixei espaço. Ele tem que apertar um pouquinho. Se ele me deu esses 2 pontos, eu consigo montar um sistema. Professor, eu consigo montar um sistema. Vou até botar isso aqui em cima, professor. Ele está dizendo que quer que você encontre, professor, o ponto de abscissa 8, ele quer o y, quando o x for 8. A abscissa é o x, ordenada é o y, tá bom? Vou até colocar aqui para vocês lembrarem. O y é a ordenada, professor. E o 8 é a minha abscissa. Tudo bem? Professor, então vamos lá. Eu tenho que primeiro encontrar a equação geral. A equação geral não, a equação reduzida desta reta primeiro. Professor, vamos lá então. Eu tenho aqui, professor, que dado um par ordenado, x e y, que é mx mais n aqui, professor. A gente vai lá, pega o primeiro par ordenado, que é 3 e 5, pega o outro par ordenado, que é 6 e menos 1. Vamos montar o nosso sistema. Vai ficar m vezes 3 mais n é igual ao y, que é 5. Segundo par ordenado, m vezes 6 mais n é igual a menos 1. Vai gerar esse sistema aqui, professor. 3m mais n é igual a 5. O outro vai ficar 6m mais n é igual a menos 1. Aí você pode se utilizar ou do método da adição ou do método da substituição para estar encontrando o valor desse m e desse n. Depois que você encontrar o m e o n, aí você pode estar substituindo aquele 8 para estar encontrando o y. E, professor, vamos lá então. Fazendo o sistema. Vou multiplicar essa de cima por menos 1. Vou reescrever ela aqui embaixo. Vai ficar menos 3m menos n é igual a menos 5. Aplicando o método da adição, 6m menos 3m vai dar 3m. Cancela esse n com esse n, um positivo e um negativo. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Resolvendo, professor, m é igual a menos 6 dividido por 3. M é igual a menos 2. Está faltando o n, professor. Eu posso escolher qualquer uma das equações anteriores para achar o m? Pode, professor. Eu vou pegar aquela primeira que a gente tinha, professor, que era 3m mais n era igual a 5. Se o m vale menos 2, vai ficar 3 vezes menos 2 mais n é igual a 5. Fazendo a conta, menos 6 mais n é igual a 5. O nosso n vai ser 5 mais 6. O nosso n vai ser exatamente 11. Entenderam? Professor, dá um pouquinho de conta. Não é isso? Quanto foi que deu o seu ali, Gabriel? 9. Você viu o sinal, né, Gabriel? Você teve cuidado com o sinal na hora de somar lá. De onde foi esse 9 que você achou ali? Deixa eu ver aqui.
Você substituiu, foi na de baixo, foi? Ah, já corrigiu? Ah, beleza. Então, professor, encontrei que o m é menos 2, que o n é 11. Agora a gente vai, professor, montar aqui, ó. Eu sei que y é igual mx mais n. Y é igual o m, que é menos 2x, mais o n, que é 11. Agora que eu vou poder resolver a pergunta que foi feita para mim. Ele queria saber o y quando o x for 8. Então, vai ficar o y, quando o x for 8, vai dar quanto? Vou fazer essa conta. Meu y vai dar menos 16 mais 11. O meu y, professor, menos 16 mais 11, dá exatamente menos 5. Alternativa correta, letra D, professor. Letra D de dado. E, professor, mas dá um certo trabalho. Assim, quando a gente se depara com o sistema, o que pode fazer com que o aluno ache um pouco complicado? Ele não recordar o processo resolutivo, ou seja, não recordar nem o método da adição, nem o método da substituição. Realmente, se eu não recordar um ou outro dos métodos, eu vou acabar achando que é complicado mesmo resolver. Mas sempre, sempre, sempre que eu quiser encontrar uma equação reduzida da reta, gente, dado 2 pontos, conhecendo-se 2 destes pontos da reta, eu pego esses 2 pontos, monto um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis, resolvo esse sistema pelo método da adição ou da substituição, vou encontrar o m e o n. Encontrei o m, coeficiente angular, encontrei o n, coeficiente linear, monto a minha equação reduzida da reta e respondo a pergunta que ele vier a fazer para a gente. Olha a outra aqui. Nessa aqui, professor, ele disse para mim, no plano cartesiano ortogonal, A e B são, respectivamente, os pontos onde a reta R da equação. Deixa eu dar um destaquezinho lá na equação, professor. 2x menos 3y mais 6 intercepta os eixos das abscissas e o eixo das ordenadas. Sendo C um ponto de coordenadas 2 e 0, qual é a medida da área do triângulo de vértices A, B e C? E, professor, e agora? Como é que eu faço, professor? Ele diz que no plano cartesiano ortogonal, os pontos A e B são, respectivamente, os pontos da reta R lá, ó, professor. E, professor, tá complicado. O senhor tem lá 2x mais 3y mais 6 igual a 0. Ali, professor, é equação geral da reta. Como é que eu faço, a partir da equação geral da reta, para achar a área do triângulo? Você vai achar a equação reduzida primeiro, Gabriel? Perfeito. Mas e depois de achar a equação reduzida, como é que eu faço para achar a área do triângulo? Ele disse que aquele ponto A e aquele ponto B pertencem, né, professor? Aquela retazinha lá, tá, tanto A quanto B pertence lá, e o ponto C tem coordenadas 2 e 0. Até aí tudo bem. Eu lembro que para nós acharmos a área, eu precisava conhecer 3 de seus pontos. Não era isso? A área era um meio do módulo do determinante da matriz. Isso, professor. E agora como é que a gente faz aí para chegar neste ponto aí? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ver o que é que a gente faz. Vamos primeiro achar aqui a equação reduzida da reta. Vai ficar como aqui, professor? Isolo y lá. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Essa aqui eu ia precisar. Vou ver se eu consigo fazer ela aqui. Professor, vai ficar... Vou repetir primeiro. Dois x menos 3y mais 6 é igual a 0. Professor, vamos ver aqui. Prof.
vai ficar menos 3y é igual a menos 2x menos 6. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter, professor, 3y é igual a 2x mais 6. Professor, y é igual a 2x mais 6 sobre 3. Ou seja, y vai ser 2 terços de x mais 6 por 3 dá 2. Até aí tudo bem? Agora vamos para as informações. Mas essa aqui, Gabriel, essa daqui, eu vou já usar os sarros. Vou já até pedir, meu diretor, já adianta logo, enquanto eu vou conversando com eles, coloca um slide em branco, essa aqui eu vou precisar. Essa aqui eu vou precisar, porque eu ainda tenho que calcular um determinante. Veja só, Gabriel, você conseguiu chegar nessa equação aí? Conseguiu? Então vamos lá, presta atenção. Ele disse na questão para mim que aquele A e aquele B eram pontos que cortavam, respectivamente, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Ou seja, ele está dizendo para mim que o ponto A, professor, ele é onde a reta corta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. E o ponto B, professor, é onde a reta corta o eixo das ordenadas, ou seja, o valor do meu, onde ele corta o eixo das ordenadas, onde ele corta o eixo Y. O que é que a gente já pode entender? Que o ponto B, professor, é o ponto que determina o meu M. Obrigado, meu diretor. Olha só. Conseguiu, Gabriel? O que eu estou tentando colocar para vocês é o seguinte, ó. Opa, deixa eu habilitar aqui a canetinha de novo. Olha só. Na minha situação aqui, ele está dizendo para mim que o ponto C, professor, era o ponto 2 e 0, professor. O ponto C está aqui, ó. Bem aqui está o ponto C, professor. E, professor, eu tenho aqui a reta, ó. Só para você entender. Eu tenho aqui a reta. Aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B. Só para você entender. Entendeu? Ele quer que você calcule a área desse triângulo aqui, ó. Só um esboço para você entender. O que que eu quero que vocês lembrem comigo? Aquele B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, o B já representa o meu N, gente. O B já representa o meu N. Se você olhar na expressão que nós acabamos de encontrar, está aqui, professor, não é 2 terços de x mais 2? O meu N, professor, ele vale exatamente 2, professor. Então, esse ponto B, professor, se o cara corta a abscissa, o valor de x dele é 0, professor, é 2. É 0 e 2, desculpa. O ponto B ele é 0 e 2. O ponto A, gente, é o meu zero da função, gente. O meu ponto A, ele é o meu zero da função. É o valor de x quando o y for 0. Sabe quanto que vai dar? O professor vai dar, se eu não me engano, menos 6. Então, ia ficar até diferente aqui o desenho. Deixa eu pegar os pontos aqui para você entender. O ponto B. O ponto A, professor, ele diz que corta o eixo X. Professor, vai ser X e 0, professor. O ponto B, professor, é onde corta o eixo Y. Então, é Y e 0. Professor, como eu já estou olhando para a minha função aqui, professor, eu posso simplesmente substituir o 0 no lugar do Y e o 0 no lugar do X. Professor, o ponto B aqui vai ser 2 e 0. Já o ponto A era só tirar o 0 da função aqui, professor. Colocar no lugar do y 0. Vai ficar 2 terços de x. Não, se você quiser pegar cada um deles e fazer... Deixa eu fazer cada um deles que vai ficar melhor. Fazer a conta mesmo. Porque se eu só falar, pode ser que você fique um pouco perdido. Só está aqui a minha função. O ponto A é o valor de x e 0. Vai ficar, professor, o y lá é 0, vai ficar 2 terços
de x mais 2 é igual a 0. Se você resolver essa continha aqui, professor, vai ficar 2x sobre 3 é igual a menos 2. Vai ficar produto dos meus pelos extremos, 2x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 2. Professor, o x é menos 3. Então, o meu ponto A aqui, professor, é menos 3 e 0. Meu ponto A, ele é menos 3 e 0. O meu ponto B, professor, vou pegar a mesma expressão. O meu ponto B, ele vai ser 0 e y, professor. A minha função era y igual 2/3 de x mais 2. Ou seja, o x é 0. Então, o meu y é 2/3 de 0 mais 2. O meu y vai dar 0 mais 2. Meu y é exatamente 2. Ou seja, o ponto B vai ser 0 e 2. Professor, então nós temos os 3 pontos, professor. Nós temos o ponto A, que deu quanto? Acabei de encontrar com vocês aqui. O ponto A deu menos 3 e 0. O ponto B, professor, deu exatamente 0 e 2. E o ponto C, professor, ele tinha dado aqui na questão, era 2 e 0. O que é que eu vou fazer com esses 3 pontos? Nós vamos montar a nossa matriz. Vai ser menos 3 e 0. O ponto B, 0 e 2. O ponto C, 2 e 0. Completa com 1. Se você estiver um pouquinho perdido, é porque você deve ter faltado as nossas últimas aulas. O B é 2. Isso, Gabriel. O valor do N é 2, já dava para concluir, mas eu fiz questão de fazer a conta para a pessoa entender. Vou usar a regra dos sarros aqui, para estar obtendo o determinante desta matriz. Repete as duas primeiras colunas. Menos 3, 0, 2, 0, 2, 0. Comecemos o processo do cálculo do determinante. Diagonal principal. Vai ficar determinante dessa matriz, menos 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar menos 6. A paralela da principal, 0 vezes 1 vezes 2 dá 0. 1 vezes 0 dá exatamente 0. Menos, abre parênteses, vamos multiplicar agora a diagonal secundária. Vai ser 1 vezes 2 dá 4. A paralela dela, menos 3 vezes 1 vezes 0, que dá 0. A última paralela, 0 vezes 1, que dá 0. O determinante da matriz vai ser menos 6, menos 4. O determinante da matriz vai dar menos 10. Professor, como é que calcula a área mesmo? A área de um triângulo é 1/2 do módulo do determinante da tua matriz. Então, a área vai ser 1/2 vezes o módulo de menos 10. A área vai dar 1/2 vezes o módulo de menos 10 é 10 positivo. Simplifica, a área desse triângulo corresponde a exatamente 5 unidades de área. Deu certo? Qual que é a alternativa? Deixa eu ver lá se eu acertei. Professor, a alternativa correta, letra A, professor. A área desse triângulo corresponde a exatamente 5 unidades de área. Eu acho que dá para a gente começar mais uma só. Foi grande essa, não foi? Geometria analítica é um pouquinho grande mesmo. Essa aqui já tem gráfico, professor. Quando tem gráfico, eu acho melhor. Ele disse para mim que a escala de temperatura Delisle, acho que é isso mesmo, Delisle, aí tem graus D, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas
Delisle, acho que é Delisle, é francês, deve ser assim, pronuncia. A partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala Delisle, não sei pronunciar o nome do cara não aqui, está representada no gráfico pela reta que passa pelos coeficientes A e B. Professor, o que é que ele quer? Ele quer a relação algébrica, professor. Ele quer a lei de formação. Ele quer a equação reduzida da reta. Professor, qual daquelas alternativas vai ser? Prof, aqui eu já posso fazer duas observações. Primeira, professor, este ponto A e este ponto B representam dois pares ordenados. O ponto A representa o par ordenado 0 e 150. O ponto B representa o par ordenado 100 e 0, professor. Só que aquele ponto A, ele também já representa um ponto importante, professor. A equação reduzida da reta é dada por essa expressão mx mais n, onde eu já entendi que onde a reta corta o eixo y já é o valor do nosso n, professor. Eu já sei que o n vale 150. Então, eu vou pegar somente este par ordenado aqui, ó, e vou substituir. Vai ficar, ó, 0, que é o y, é igual ao m, vezes o x, que é 100, mais o n, que é 150, professor. Resolvendo a minha conta aqui, eu vou ter que 100m é igual, professor, a menos 150. Eu tenho que o m é menos 150 dividido por 100. O meu m vai dar exatamente menos 1,5. Prof, eu tenho m, eu tenho n, professor. Qual dessas alternativas vai ser, professor? A nossa aqui ficou a escala, no caso, o d é o y, né? O d é o y, deixa eu escrever ela aqui. Y é igual a mx, vai ser menos 1,5 mais o n, que é 150. Só que lá, professor, vai ser d 1,5x, perdão. X mais 150. Ou seja, d é igual a menos 1,5 Celsius mais 150. Professor, mas não tem essa alternativa lá. Se a gente analisar, ficou menos 1,5x mais 150. Professor, qual vai ser a alternativa? Gente, perceba que o d ali, ó, eu posso estar, professor, dobrando, não, professor? Eu posso estar dobrando. Se eu dobrar cada uma delas aqui, se eu dobrar, professor, essa expressão, eu tenho um equivalente. 2D é igual, professor, o dobro de 1,5 vai dar 3C mais 300, ó. Menos 3C mais 300. Deixa eu ver se eu tenho. Professor. Ah, mas aí o 3C está lá. Achei já, professor. Ficou 2D, 3C, alternativa correta, letra D de dado. A gente ficou 2D é igual a menos 3C mais, só questão de organização. Passo o 3C para cá, 2D mais 3C é igual a 300. Queria complicar a cabeça da gente aqui. Alternativa correta, letra D de dado. Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Você que perdeu as aulas anteriores, tira um tempinho, dá uma passada na plataforma do Canal Educação e vê todas as aulas que você perdeu. Se sentiu dificuldade, muito do que você sentiu dificuldade vai passar a fazer sentido quando você visualizar as aulas anteriores. A gente se despede com aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.